obedecer aqui o tema da mesa, né, falar um pouquinho do que, como eu entendo essas políticas de ajuste, enfim, qual seria, digamos, o espaço que seria de atuação, né? Quais seriam os limites, por exemplo, que os movimentos sociais teriam, né? Eu acho que quando começaram as discussões sobre o golpe, quando foi ficando claro que o golpe vinha como veio, né? Algumas pessoas, jornalistas, alunos, etc., começaram a me perguntar: professora, mas quais são as razões materiais do golpe? Né? A gente sabe que não é só uma questão político-partidária, não é lá só os tucanos e os caras do PMDB que resolveram apear a presidenta para tomar o lugar. Tem uma crise econômica, né? Então, o que está rolando, né? O que está em disputa? Bom, aí eu acho que tem uma questão complicada, que eu acho que, enfim, só a história mais adiante vai nos esclarecer com suficiente precisão, que qual é a relação dos países mais desenvolvidos, dos Estados Unidos particularmente, com esse golpe, né? Mas uma coisa é certa: a descoberta das reservas do pré-sal despertou a cobiça das grandes empresas, do grande negócio de petróleo no mundo, né? E a reforma do regime de exploração do petróleo que o ex-presidente Lula tinha feito não era uma reforma favorável ao setor privado, né? Era uma reforma que ia na contramão da outra reforma que o ex-presidente Fernando Henrique tinha feito, né? Então, tirar os governos do PT do poder era, digamos, uma condição necessária para que essas reservas fossem tratadas de outra forma, para que os recursos naturais e incomensuráveis que o país tem, né, pudessem ser privatizados, internacionalizados, enfim. Então, acho que a descoberta do pré-sal, como é que se diz? Produziu um olho gordo, né, na riqueza mundial aí, e que ficou em cima do nosso país. Então, acho que esse é um lado que... Agora, né, tem gente que diz: não, o Moro e mais não sei quem foi lá, junto com um procurador americano, aí fizeram tal e tal coisa. Não sei se é nesse nível ou não é, né? Mas que tem interesse internacional em cima dos recursos naturais brasileiros, sim, e que as descobertas do pré-sal tornaram essa questão ainda mais candente, né? E a necessidade de mudar o regime de concessão e tudo mais. Porém, eu acho que a outra questão é tão importante quanto essa ou mais, né? Que eu acho que é outra razão material do golpe, que era uma coisa que já logo após a aprovação da Constituição Federal de 88, já começou a ficar clara. A Constituição Federal de 88, ela criou uma série de benefícios sociais, né? O professor Eduardo Fanhani está aqui, se eu falar alguma coisa errada ele me corrige, né? Mas ela criou uma série de benefícios sociais que não existiam antes, criou tributos para financiar esses novos benefícios sociais, criou uma série de direitos, universalizou a saúde, enfim, fez uma série de modificações, né? A nossa Constituição Cidadã, na realidade, ela nasceu um pouco na contramão da história, né? Quando esses direitos já estavam começando a ser atacados no mundo por conta do fortalecimento das práticas neoliberais, a gente estava aqui aprovando uma Constituição, né, que estava ampliando direitos, que estava colocando princípios que produziriam a inclusão social e assim por diante. Então, acho que os fundos públicos começaram a ficar fortemente em disputa desde lá. Mas isso tudo era muito, digamos, confuso de se perceber, porque tinha um problema inflacionário muito forte, né? A inflação meio que bagunça tudo, você não consegue perceber exatamente o que está acontecendo. Depois de resolvida a inflação, a gente teve 8 anos de políticas de um governo neoliberal que pretendia fazer reformas mais profundas do que fez, mas
que achava, de fato, que ia ficar mais tempo do que ficou. Só que daí perdeu, né? Aí entrou os governos do PT, que não fizeram nenhuma revolução, né? Que continuaram com a política macroeconômica neoliberal que vinha do Fernando Henrique, né? Sem tirar nem pôr, inclusive aprofundando em muitos casos essas políticas macroeconômicas nessa direção, né? Eu escrevi o Brasil Delivery, foi por causa disso, né? Mas, apesar disso, né, ela foi implementando a Constituição e foi criando, inclusive, outras políticas sociais de alto impacto, por isso que o governo ficou meio esquizofrênico, né? Ele tinha uma orientação liberal, mas ao mesmo tempo tinha políticas sociais de alto impacto que se chocavam com os princípios liberais, porque essas políticas, inclusive porque foram políticas de escopo nacional, né, elas foram políticas que acabaram tornando o Estado muito mais importante do que ele era antes, o que vai absolutamente na contramão do que os princípios liberais dizem, né? Então, como é que você vai implantar, por exemplo, por críticas que se possa ter, não estou aqui julgando se é bom ou se é ruim, né? Mas se você pegar o conjunto das políticas que foram feitas na área de educação superior, né? Se você não tiver um Estado muito bem organizado, muito forte para regulamentar, etc., etc., isso pode não funcionar, né? O próprio Bolsa Família, enfim, uma série de políticas aí que se combinaram para, ao mesmo tempo, ter resultados do ponto de vista distributivo e do ponto de vista, portanto, da organização social do país, né? Mas que tinham como subproduto isso, acabavam, na realidade, aumentando o tamanho do Estado, aumentando a presença e a importância do Estado no dia a dia do nosso país. E essas políticas, elas tiveram impacto, né? Não adianta a gente dizer que não. A gente ficou o tempo todo brigando porque não houve mudanças estruturais, né? O que houve foram políticas que a gente sabia que o primeiro vento contra que batesse podia jogar fora tudo que se tinha conquistado. Mas elas produziram resultados inegáveis. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que estuda aí cerca de 180 países todo ano, né, avaliando vários indicadores sociais, inclusive o índice de Gini, diz o seguinte, que a queda do índice de Gini que o país teve entre 2002, eu acho, ou 2003, até 2014, né, foi a maior queda nesse espaço de tempo da história de todos desde quando eles avaliam isso, de todos os 180 países. Então, você teve esses resultados. Esses resultados, eu acho que tiveram também um impacto sociológico que precisa ser estudado, né, porque a ascensão das classes de renda mais baixa nunca vai ser aceita pela nossa elite senhorial. A classe média ficou imprensada aí no meio dessa história, porque se sentiu mais próxima dos de baixo que estavam subindo do que dos de cima que não saíram do lugar, porque ninguém mexeu, né, nos direitos e nem enfim, nos benefícios materiais dos de cima, né? Então, teve também esse componente do golpe, só para fazer um parênteses, né? Bom, então, o que estava acontecendo? Os fundos públicos, com essas políticas todas, eles estavam sendo direcionados, uma parcela maior deles, para as políticas sociais. Mas por que deu certo um tempo? Porque o país crescia, a arrecadação crescia muito mais do que o país crescia e acomodava tudo isso, né? Você podia, simultaneamente, pagar um juro absurdo para a riqueza financeira, né? E, ao mesmo tempo, aumentar o salário mínimo. O salário mínimo real cresceu 85% entre 2003 e 2014. Não é pouca coisa, é muita coisa, né, em termos reais. Então, enfim, aí quando vem a crise, o cobertor, é só hora que o cobertor fica curto, né? Aí começa a disputa fica muito séria, né? Fica muito escancarada, tá certo? E aí volta a carga com
o discurso neoliberal é a necessidade das políticas de ajuste. Então, o que está em disputa aí são os fundos públicos, né, que têm que ser preservados para remuneração da riqueza, em particular da riqueza financeira. Então, acho que essas duas razões, que eu entendo que são as razões materiais do golpe, elas também, só que eu já vou concluir, elas também têm que ver com o espaço que eu acho que os movimentos sociais podem ter nesse enfrentamento, né? A discussão do petróleo é uma discussão, e não falo petróleo também porque é emblemático, mas é de modo geral, dos recursos naturais todos do país, né? As políticas nesse sentido que o governo Temer fez, logo que assumiu, são muito claras no sentido do que a gente chama de entreguismo, né? Aí é uma coisa que a discussão vai mais para o lado do nacionalismo, né? Da questão da soberania nacional, etc. e etc. É difícil construir um movimento, né, pela soberania nacional, mas um movimento pelos direitos dos trabalhadores, né, ir para a rua, porque a reforma previdenciária vai tirar a aposentadoria do sujeito, né, é muito imediato, e com os movimentos sociais que a gente tem, eu acho que a gente tem condição, né, de enfrentar isso que está vindo por aí. Acho que as demonstrações que a gente teve até agora foram nesse sentido, né? E, como eu sou muito poliana, apesar de muitas vezes ficar muito desanimada, mas eu sempre tendo a ver o lado positivo das coisas, acho que a gente tem condição de derrotar esse golpe, mais esse golpe na nossa história, e partir daí para alguma coisa melhor no sentido progressista do que foi feito até hoje. Acho que os movimentos sociais são fundamentais nesse processo, né? E sem eles, talvez, as esperanças fossem ainda muito menores. É isso. Obrigada.